5 coisas que todo professor deve saber sobre ensino vocabulário, né? Primeiro, ele lembra a gente a importância de buscar trabalhar o significado das palavras de uma forma que não seja simplista, né? Então, a ideia dele é, a gente não pode parar no primeiro nível, né? Uma caverna é um buraco numa montanha, certo? Mas e aí? Quando é que acontece? Onde é que existe isso? O que é que eu posso fazer com a caverna? Tem alguém que vive na caverna? Enfim, então tentar aprofundar os significados das palavras que a gente vai trabalhar, né? Então buscar significados ricos. E para isso, né, a gente tem várias estratégias, né, que a gente pode utilizar. Né? Então a gente pode começar, vou lançar aqui uma pergunta para vocês. Né? Onde é que a gente procura significado de palavra? Onde é que a gente procurava no passado, né, na época que a gente estava na escola, né, quando a gente se deparava com algo que a gente não conhecia? Inclusive, eu lembro que tinham tarefas de procurar significado de palavras nessa ferramenta fantástica que a gente tinha. Né? Era, logicamente, o dicionário. Né? Então, o dicionário dá para a gente definições, né, que são definições curtas, né, mas que ajudam a gente a entender o significado de uma palavra. Então, o dicionário ele não é o ponto de chegada da gente, né, quando a gente está trabalhando no vocabulário. Ele é o ponto de partida, ele é o mínimo. Então, uma definição sintética de um dicionário é o mínimo que eu tenho que fazer. Eu não posso parar nisso, porque senão a criança não consegue desenvolver aquele conhecimento, aquela relação que ela precisa desenvolver para aprender aquela palavra e reter isso ao longo do tempo. Né? Então, definição de dicionário. O que a gente pode fazer mais, né, para ter aí uma estratégia boa para introduzir novas palavras para os meninos? Né? O que eu posso fazer mais? Eu posso trabalhar, né, os opostos. Né? Então, frio é quente, chovendo com sol. Então, eu posso usar antônimos e sinônimos. Uma outra estratégia também bem interessante e que funciona muito bem. Então, a cada estratégia dessa, eu vou aprofundando um pouco mais o conhecimento da criança sobre aquela palavra, né? Vou criando relacionamentos entre palavras. Então, essa é uma outra estratégia legal. Eu vou também trabalhar classificação, né? Que é justamente essa relação entre várias palavras, né? O que são objetos de cozinha? Eu tenho garfo, eu tenho faca, eu tenho panela, eu tenho fósforo, eu tenho fogão, micro-ondas, são coisas da cozinha. Né? O que são coisas da minha escola, que eu levo para a minha escola? Eu tenho os meus lápis, eu tenho borracha, eu tenho minha bolsa, meus papéis, livros, enfim. Então, classificar palavras em grupos, né? Porque ajuda a gente a construir também relações entre essas palavras. Então, classificação, muito importante. Comparação, né? O que é uma bola de hóquei? Uma bola de hóquei é como se fosse uma bola de futebol, mas ela é bem pequenininha. Entendi. Então é parecido com aquilo, mas não é aquilo. Né? É parecido, mas não é. Então o que é parecido? É uma bola, é redonda e tal, é bem legal. E o que é diferente? Né? É aquela pequenininha, ela é bem dura, é outra coisa que é diferente, ela é super dura. Se eu jogar ela em você, vai doer em você. É bem mais dura do que uma bola de futebol. Então, por comparação, a gente consegue também construir conhecimento sobre palavras, né, que é bem importante. E, logicamente, exemplos, né? Trazer os exemplos reais do mundo de quando aquela palavra é usada para trabalhar com os meninos. Né? Então, exemplos do dia a dia da gente. E também usar uma estratégia que a gente já viu na parte de neurociência, né, que é a questão de dual coding, né? Aqueles estudos lá do Alan Pavel, que ele fez o quê? Ele descobriu que quando a gente processa informações, né, quando a gente está aprendendo, a gente processa o canal auditivo em algumas áreas do cérebro e a gente processa o canal visual em outras áreas. Então, quanto mais a gente usar elementos visuais e sonoros, a gente tem um processamento mais efetivo, a gente consegue aprender mais rápido do que se a gente usar só o visual ou só o sonoro. Então, fazer aí versões gráficas e visuais. Uma outra estratégia que Timothy traz para a gente também é pecinhas, né? Os meninos atuarem, contarem histórias, fazerem um teatrinho, uma brincadeirinha sobre algo que vocês estão trabalhando. Enfim, eu trouxe aqui para a gente fechar esse slide, né? Uma coisa que talvez vocês se lembrem, né? Os que têm um pouquinho mais de experiência vão se lembrar disso. Eu vou colocar aqui, que era o quê? A nossa enciclopédia, né? A enciclopédia, ela trazia várias estratégias dessa, né? A enciclopédia, ela tinha uma definição de dicionário, ela trazia
quase sempre sinônimos e antônimos, ela trazia informações gráficas, ela tentava contextualizar um certo objeto, um certo tema. Então, a enciclopédia era um exemplo, digamos assim, mais básico de uma estratégia de apresentação de conceitos ou de palavras e tudo mais. Então, ela traz alguns elementos legais. Hoje a gente tem onde essa enciclopédia, né? Tem na Wikipedia, né? Tem vários outros lugares na internet que a gente pode usar no nosso celular e tudo mais. Então, o que a gente tem mais, né, que ele traz para a gente? Enfatizar sempre as relações entre as palavras, né? Então, ó, por exemplo, eu trouxe um exemplo. Roda, né? É conectado com pneu, que é conectado com caminhão, com gasolina, com estrada, pode ser conectado com acidente, pode ser conectada com transporte de coisas. Criar redes, né, de conhecimentos é uma estratégia efetiva, né? Aí tem outras: bola, campo, chuteira, juiz, jogo, vitória, perder, ficar triste, né, quando a gente perde, ficar feliz quando a gente ganha, empate, disputa. Então, também uma outra conexão entre palavras. Aí a gente pode ter conexões com coisas mais distantes, né, que é o que é mais difícil para a gente, para os meninos aprenderem, né, quando eles são pequenininhos. Então, o leão, que mora na savana, que fica lá na África, que é quente, que tem a girafa também, o rinoceronte. Então, quanto mais a gente consegue estabelecer essas relações, mais facilidade eles vão ter para trabalhar essas palavras e para trabalhar novas palavras que possam se encaixar dentro dessa categoria, né, ou dessas conexões que já foram firmadas aí. E, logicamente, usar as palavras, né? Então, o Tímote traz muito isso, ó, falando, escrevendo, brincando, lendo, usar essas palavras que estão sendo ensinadas no dia a dia, dentro da escola, tentar também trazer essas palavras em casa, enfim, e trabalhar o uso realmente, né? A gente viu que a neurociência mostrou que o que a gente não usa, a gente não guarda, né, no nosso cérebro. Então, tem que promover o uso. Então, ó, revisar o vocabulário, outra dica do Tim, né? Revisar, a gente já viu em outras abordagens, né, e outras evidências que revisar é muito importante. Agora a gente está vendo que existem evidências de vocabulário específicas que falam que a revisão de vocabulário também é importante. E também trabalhar questões aí que permitem a criança descobrir o significado, né, de palavras, né? Então, trabalhar os prefixos, o significado dos prefixos, do que eu posso colocar antes de uma palavra, o que é que essa palavra se transforma, o que vem depois também, os sufixos, enfim. Então, ensinar essas estratégias metalinguísticas ou metacognitivas que permitem também que a criança depois, ela própria, comece a descobrir significados de novas palavras que ela vai encontrar por aí. E aí isso está muito ligado com o quinto item dele, né? A quinta sugestão dele, que é estimular os alunos a acharem o significado das palavras, né? Então, quando eles estão lendo sozinhos, eles precisam pensar no que eles estão lendo. Eles não podem toda hora estar perguntando a gente, né? A gente vai estar lá em algumas horas, mas a gente não vai estar lá sempre, né? A gente, que eu digo, é o professor, o pai, a mãe, a professora. Então, eles precisam ter um esforço cognitivo para tentar descobrir o significado da palavra dentro daquele contexto que eles estão trabalhando, né? E, enfim, quando eles estão lendo sozinhos, é um dos exemplos disso aí. Saber também o que é que ele precisa aprender, ele precisa conhecer o que ele não sabe, né, para que ele possa ir atrás. Então, ele precisa saber reconhecer que tem alguma palavra que ele não entendeu bem, que é muito importante para ele. A partir daí, ele dispara uma busca para buscar esse entendimento dessa palavra. Então, se ele não conseguir saber que não sabe, ele não vai saber, ele não vai fazer nada, né? Então, a gente precisa que ele aprenda que quando ele está lendo, ele precisa ir refletindo sobre o texto, e onde ele achar uma coisa estranha, algo que não encaixou, ele vai explorar mais. Então, saber achar, né, os significados por várias estratégias. Tá aí. Gostou desse vídeo? Estou esperando seu like. E se tiver alguma dúvida, manda um comentário aqui e a gente vai te responder. Aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, que são sempre voltados a como a gente pode estimular a aprendizagem das crianças e dos jovens de uma forma mais prazerosa e mais efetiva.